Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa incrível. Mas antes eu peço que você siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, e também no Instagram, no Síntese_Educacão. Lembrando que síntese é sempre com Y. Hoje eu trago ele, Fabrício Jacobucci. Eu conheci o Fabrício numa conversa de um projeto sobre o tema refugiados. E aí me chamou muito a atenção esse papo que eu tive com o Fabrício, a profundidade, a clareza. E eu pensei, no momento a gente trouxe esse tema aqui para o podcast, eu acho fundamental em tempos de guerra, né, Fabrício? Novamente, infelizmente, também discutir esse tema e dar luta a essas questões que são tão importantes. Fabrício, quem é você? Apresente-se para a nossa turma aqui que nos ouve. Alê, eu sou um sujeito que se sente muito honrado de estar aqui no seu podcast, para começar. Obrigado pelo convite, é uma iniciativa maravilhosa da Síntese. Acho que expandir a comunicação e o papo que instrui e toca as pessoas para que as pessoas consigam pensar um pouquinho sobre determinados assuntos é uma das maiores virtudes aí da internet, da tecnologia que a pandemia forçosamente nos trouxe, né? Então, primeiro, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Alê, eu sou um pesquisador em Direito Internacional, sou graduado em Direito, especialista e mestre em Direito Internacional. Sempre pesquisei a área do Direito Internacional dos Refugiados, especificamente, que é uma sub-área do Direito Internacional da migração. Eu estudo migrações forçadas, suas causas, motivações, mas principalmente seu elo jurídico com a realidade, né? E eu trabalho numa organização humanitária chamada Refúgio 343, uma organização dedicada à reinserção socioeconômica de refugiados e imigrantes aqui no Brasil. A gente trabalha, a gente nasceu nesse trabalho do fluxo migratório venezuelano, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas hoje a gente atua de forma ampla, com várias nacionalidades e em várias frentes, né, vários fatores. Mas é isso, e além de tudo, e talvez acima de tudo, sou um entusiasta desse tema, por entender que ele deve ter a relevância que ele merece ter, né. Hoje é muito difícil, Ale, você ligar a televisão e assistir algum jornal e pelo menos em algum momento no jornal, alguém não, pelo menos trazer o nome dos refugiados, em algum momento. Geralmente é por uma situação terrível, uma situação muito ruim, uma violação de direitos humanos. Nós iniciamos o ano aqui, 2022, com o caso do Moise, lá no Rio de Janeiro, aquele refugiado congolês que foi espancado até a morte porque foi cobrar um direito dele, de um lugar em que ele trabalhava, ele foi cobrar um montante em valor totalmente irrisório ali, por razão dessa cobrança, ele foi espancado até a morte. Depois nós tivemos aquele outro refugiado aqui da região metropolitana de São Paulo, venezuelano, que também foi morto ao cobrar o aluguel. Depois nós tivemos agora, esse é o tema do momento que está trazendo tanta preocupação para aqueles envolvidos no campo dos refugiados, que é a questão do fluxo migratório oriundo da Ucrânia, em razão do conflito armado, né? Ontem, o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a agência da ONU que cuida especificamente dos refugiados, já estimou que o número passou de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas deslocadas forçadamente, né, de maneira forçada, que buscam refúgio em outros países, saindo da Ucrânia. Esse número, Ale, já tem uma estimativa ali de que esse número pode bater 8 milhões em um cenário que seja meio que permaneça como nós estamos hoje, né? Quer dizer, se o cenário ficar mais catastrófico, é possível que esse número até suba. O que é lembrando que a gente está hoje, só para quem está nos ouvindo agora, a gente está em março, a gente está no dia 9 de março, então a gente está gravando esse programa no dia 9 de março, quer dizer que daqui, quando estiver no ar, esse cenário pode ter modificado bastante, né, Fabrício? Pode e com certeza vai, Ale. A previsão é que esse cenário ele se modifique para o pior, né? Porque a gente tem um aumento no número de pessoas saindo da Ucrânia. A gente tem vários fatores ali envolvidos, né? Primeiro que, quando nós conversamos hoje, aqui 9 de março, a capital Kiev ainda não foi
atacada, dominada completamente. As tropas russas estão cercando Kiev, mas não entraram na capital da Ucrânia ainda, né? Que é a cidade onde tem mais pessoas, onde há uma densidade de gente muito maior do que no campo. Então é bem possível que isso force um deslocamento de indivíduos muito mais, em níveis muito maiores, né, do que a gente está vendo agora. Ô Fabrício, como nasceu esse seu interesse? Eu quero voltar um pouco no tempo na sua história para trazer hoje para esse mundo dos refugiados que você trabalha, mas em que momento da sua história nasce a sua relação com os refugiados? Como a maior parte dos brasileiros, eu sou fruto do refúgio, né? Sou netos, bisnetos e filhos do refúgio, são os brasileiros de hoje, né? O meu avô foi um migrante italiano que veio para o Brasil, ele, junto com a família, eles vieram em condição de refúgio para cá. Ainda não existia o Instituto do Refúgio, porque o refúgio só foi criado como nós conhecemos hoje, né? Ele só foi criado em 1951 pela Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos Refugiados, 51. Ele veio antes disso, eles vieram, né? A família, e esse elemento estrangeiro, né? O elemento da migração, ele sempre foi presente na minha família. Então, de certa forma, isso sempre me instigou, né? Em tentar compreender o que poderia passar por trás desse processo todo, esse fenômeno, né? Que pode ser um fenômeno tanto individual, eu resolvo mudar, quanto um fenômeno coletivo, que é o que marca, geralmente, a migração forçada. A migração forçada é, geralmente, um fenômeno coletivo. Então, há um fluxo migratório, o que a sociologia pode até considerar, às vezes, como diáspora, que é quando há um esfacelamento de uma parte da população, né, de um país, né? Como, por exemplo, o que acontece hoje com os sírios, né? Uma porcentagem representativa da sociedade síria está fora da Síria. Então isso acabou me chamando muita atenção desde novo. Na faculdade eu já pesquisava os temas de imigração e eu trabalhei aqui em São Paulo como advogado de imigração por mais de 5 anos, mas trabalhando na área corporativa. Eu trabalhava com migrações corporativas antes. Então não era migração forçada, era migração voluntária, né? Então, por exemplo, um expatriado de uma multinacional que saía do Brasil e ia para a Inglaterra, eu fazia toda essa parte da migração para esse funcionário, né? E aí, no começo da pandemia, como eu já sempre pesquisei o tema do refúgio e da migração forçada, eu fiz a mudança de carreira para trabalhar efetivamente com a migração forçada. E foi daí quando eu tive a oportunidade de entrar no Refúgio 343, de poder contribuir, como na minha posição hoje aqui como coordenador regional do Estado de São Paulo. E desde então, cada vez mais envolvido na questão dos refugiados, e sem dúvidas a minha área, a área que eu chamei como minha, né, que é o que eu quero permanecer e poder sempre impactar a vida das pessoas de alguma forma, né, poder contribuir um pouco. Eu acredito muito, Ale, que nós, quando a gente faz alguma coisa, eu acredito que a gente está sempre retribuindo alguma coisa que fizeram ou para nós ou para os nossos antepassados, sabe? Os meus antepassados chegaram no Brasil e acabaram sendo tratados de forma indevida, direitos humanos violados, né? São várias histórias de migrantes europeus, italianos, espanhóis, portugueses que vieram para cá e tiveram que trabalhar, como no caso da minha família, trabalhou em lavoura de café no interior de São Paulo, no Paraná, e foi totalmente explorado, né? Não tinha observância alguma com direitos trabalhistas, acabaram trabalhando muito mais do que deviam, e, de certa forma, se integraram à sociedade, receberam ali, pelo menos dos seus pares, um tratamento que foi de cunho de integração. Então, o que eu acordo pela manhã para fazer é um trabalho de que possa tocar a vida dessas pessoas, para que elas possam se integrar à sociedade, se reinserir à sociedade. Quando a gente faz alguma coisa, eu acredito muito em fazer uma troca por poder recompensar de alguma forma o que os nossos antepassados aí tiveram, né? Então, ou de certa forma também, Ale, fazer com que essas pessoas que estão aqui agora não tenham que passar por aquilo que eles passaram lá atrás, né? Por que não ter um tratamento justo, digno, que está instituído no direito internacional para essas pessoas que estão aqui, né? Pessoas que buscam refúgio porque elas buscam sobrevivência. Então é uma possibilidade de poder ajudar o próximo. Me conta um pouco da Refúgio, o que ela faz, como que surgiu, você tem um pouco dessa história, acho que vale a pena. Claro. O Refúgio 343, ele nasceu como resposta a esse que é o maior desafio humanitário
da América Latina, que é o fluxo migratório de venezuelanos para cá, né, para o Brasil. A gente tem que voltar um pouquinho no tempo e ver que a Venezuela, na década de 60, 70, era um país de emigração, um país em que as pessoas buscavam sair da Venezuela e ir para outros países, e logo depois, década de 80, houve um fluxo imigratório muito grande para a Venezuela também. Então, nós tivemos europeus que se mudaram para lá. Isso se manteve pelas décadas de 90 também. Quando houve a mudança de governo e questões envolvendo política econômica, que não vale muito a gente entrar nos detalhes, há ali um movimento muito grande político que eclode numa crise sem precedentes para o país, uma crise que se torna institucional, política, econômica, social, que gera esse desconforto, medo e insegurança nas pessoas, que é a causa natural de um processo, de um fluxo migratório, né, de uma saída do seu país. É quando você chega numa situação que você quer sair do seu país. Então, essas pessoas começam a mudar da Venezuela migrar da Venezuela para outros países da região. Então, primeiro eles buscam, né, e até hoje é o país que está em primeiro lugar na lista dos países que os venezuelanos vão, né. Então, primeiro está a Colômbia, e depois tem outros países da América Latina, como o Peru, por exemplo. O Brasil está em quarto, hoje é o quarto destino dos venezuelanos. Eles entram lá por Boa Vista, especificamente por Pacaraima, que é a cidade na fronteira com a Venezuela, e eles entram majoritariamente pelo meio terrestre, né, rodoviário. Eles entram até a pé, atravessando a estrada, e chegam até Boa Vista. Em Boa Vista há ali um posto de triagem do Exército, criado pela Operação Acolhida, que é uma resposta do governo brasileiro, uma resposta interagencial de alguns ministérios e agências que se encontram ali, trabalham em conjunto, e organizações, tanto do terceiro setor, quanto agências da ONU, que fazem ali uma resposta desde 2018 para esses venezuelanos que estão lá. Então, a Operação Acolhida, ela tem esse processo chamado interiorização, que é o deslocamento planejado e voluntário de pessoas, migrantes que saem lá de Boa Vista e são interiorizados por outros estados do Brasil, certo? O Refúgio 343, ele nasceu em 2019 dentro desse processo de auxiliar na interiorização. Aliás, 343 é o número da primeira casa da primeira família que foi interiorizada pelo refúgio. Então, a gente manteve esse nome como um símbolo histórico do nosso trabalho, dessa família que foi interiorizada para outro município, né, por meio da Operação Acolhida. Então, hoje, a gente trabalha não somente na Operação Acolhida, mas a gente trabalha dentro dos eixos principais de educação e interiorização. Aqui, falando hoje em 19 de março de 2022, o Refúgio 343 já interiorizou mais de 2.100 pessoas, já fez o que a gente chama de resgate de mais de 2.100 vidas, vindo de Boa Vista para outros estados da federação. Então, nós já atuamos para mais de 19 estados, mais o Distrito Federal, nesse processo de interiorização, buscando sempre a reinserção socioeconômica dessas pessoas, né? Então, interiorização é isso, a reinserção dela na socioeconômica, cultural, etc. Ela faz trazer de volta, talvez, esse senso de pertencer a algum lugar, porque isso deve perder muito, né, Fabrício? Assim, eu fico pensando sobre isso. Eu perdi identidade do lugar que eu estava, das relações que eu tinha construído naquele país, naquela cidade. Passa por aí também apoio psicológico ou não? Como é que isso se dá? Passa totalmente ali. Migrar por si só já demonstra já traz um elemento de vulnerabilidade, né? Se você migra para os Estados Unidos numa condição de trabalho, com salário, com emprego, já é uma vulnerabilidade. Você imagina você migrar numa situação forçada, num fluxo totalmente contrário à sua vontade, né? Porque é isso que está acontecendo. A vulnerabilidade é totalmente escancarada, né? Então, o processo de interiorização, especificamente, ele é um processo logístico também, que retira essas pessoas lá de Boa Vista e entrega essas pessoas em outros locais do Brasil, né? Esse retirar e o entregar essas pessoas, é claro, é um processo voluntário, né? Ele é um deslocamento planejado e voluntário, como a gente costuma dizer, né? Essa pessoa escolhe, ela tem alguma decisão do tipo, ela é escutada, ela é ouvida com relação ao lugar que ela vai, a cidade que ela vai, como que isso se dá?
Com certeza. Todas essas pessoas que são interiorizadas pelo Refúgio 343, elas passam por todo um acompanhamento da nossa equipe lá em Boa Vista, né? Então, elas passam, em sua maioria, pela Escola Refúgio, que tem sede lá em Boa Vista também, que é o nosso eixo de educação, que treina essas pessoas e capacita elas em cursos de português, educação intercultural, workshops e direito do trabalho, direito das mulheres, esse tipo de formação que dá ali dá um pouco mais capacita essas pessoas, né, realmente, para que elas possam estar mais aptas. E aí, a partir dali, a gente faz interiorização em algumas modalidades, né? A primeira delas é a modalidade de pessoa física. Então, vamos imaginar que o Alê, mais 2 amigos e eu, a gente resolve acolher uma família. Então, a gente participa de um processo de alugar uma casa para esses primeiros meses no nosso nome, fazer uma vaquinha ali para juntar um dinheiro e poder manter essa família no começo, para que o Refúgio 343 consiga ajudar nesses 3 eixos dentro da interiorização, que é saúde, educação e emprego. Então, a gente faz todo esse auxílio e também monitora através do pós-interiorização, né? Essa é uma modalidade. A outra modalidade é a modalidade VES, que é a vaga de emprego sinalizada, que é a modalidade em que uma empresa ela abre uma vaga, nós auxiliamos com o processo seletivo, para que essa pessoa possa ser contratada nessa empresa, essa pessoa passa no processo seletivo, aí se dá a interiorização dela com a família. Nós temos a modalidade de reunião familiar ou reunião social também. Por exemplo, uma família de venezuelanos aqui no Brasil que diz, olha, temos um primo que está lá em Boa Vista, nós gostaríamos de recebê-lo, temos a condição de recebê-lo. Então, nós trazemos essa pessoa para cá também. Ou temos um amigo venezuelano que está lá e também gostaria de vir à reunião social, nesse caso. Então, tem várias frentes e tipos de interiorização, né? Mas a interiorização, ela é feita sempre respeitando todos tanto os direitos básicos fundamentais do indivíduo, quanto também esse processo que vai para um cunho mais psicológico, de poder entender que o senso de pertencimento é muito importante. E a ideia não é que essas pessoas percam isso, pelo contrário, é que elas se sintam pertencendo também aqui ao nosso país, né? O que a gente busca e luta para isso. Ô Fabrício, você tem histórias que você acha que vale a pena ser contadas, independente de venezuelanos, ou não importa a origem, mas que são histórias que também... porque quando eu te escuto, tem um senso de propósito muito potente na sua fala, assim, daquilo que você faz, o desejo da causa humanitária. Você tem alguma história que te move, ou uma somatória de histórias de que, de alguma maneira, também mantém essa chama acesa em você? Gostaria que, se você pudesse compartilhar, seria muito legal. Poxa, legal, Ale. Eu vou compartilhar, então, algumas histórias que eu acabei presenciando aqui em São Paulo no ano passado, porque está um pouco mais próximo, mas histórias de pessoas da Escola Refúgio, né? Na Escola Refúgio, nós temos 2 unidades. Temos a unidade Boa Vista e temos a unidade São Paulo. A unidade de São Paulo começou as atividades em agosto do ano passado, e nós certificamos mais de 150 migrantes e refugiados e imigrantes aqui em São Paulo. Eu sempre digo, Ale, só para fazer um parênteses, refugiados e migrantes, porque todo refugiado é migrante, mas nem todo migrante é refugiado. Para que o migrante seja refugiado, ele precisa ser classificado como tal. A classificação do refúgio é aquela que está lá na Convenção de 51, que eu falei no começo, e na legislação brasileira, que é o Estatuto dos Refugiados de 97, né? Então, esse estatuto, ele dá praticidade para a convenção. Então, para isso, o refúgio, existe um órgão aqui no Brasil, que é o CONARE, que é o Conselho Nacional dos Refugiados, que pertence ao Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, que concede o status de refúgio para as pessoas que solicitam, né? Tem uma série de problemas envolvidos com isso, que não cabe a gente falar aqui, mas há problemas burocráticos, há questões administrativas, às vezes não é possível conseguir esse status de refugiado, mas há outras modalidades, como, por exemplo, portarias emitidas pelo Ministério das Relações Exteriores, que fornecem um status legal para esses migrantes aqui no Brasil. Então, às vezes, a gente sempre fala refugiados e imigrantes para poder pegar todo o público, né? Os refugiados e o migrante no conceito amplo. Porque há também imigrantes, dentre esses que a gente atende aqui na Escola Refúgio, por exemplo, que não estão em situação de vulnerabilidade no sentido de solicitar um refúgio, né? Há migrantes que vieram para cá em uma condição um pouco melhor, por exemplo. Isso existe também. Mas, olha, histórias aqui tem várias. Tem uma específica de uma
de uma aluna nossa lá da Escola Refúgio aqui de São Paulo, que ela é oriunda da Síria, ela é de Alepo, que é a segunda maior cidade da Síria, uma cidade muito grande no oeste da Síria, próximo até a fronteira com a Turquia. A Turquia, aliás, que é o país que mais recebe refugiados no mundo, os refugiados sírios, né? São mais de 5 milhões de refugiados na Turquia só, e a Turquia é um país que ratifica a Convenção de 51 que eu falei, mas ratifica com o que o direito internacional chama de reserva, quer dizer, ela não aplica um artigo específico que dá aplicabilidade à Convenção para todos os países. Mais ou menos, para traduzir, a Convenção só vale na Turquia para refugiados europeus, não vale para refugiados de outros países. Basicamente, hoje não há refugiados europeus, ao menos da União Europeia, né? Um número muito baixo. Agora, há os ucranianos, que o número está começando, se você considerar a Ucrânia um país da Europa, né? Mas aí há uma série de outras discussões. Mas essa moça específica, síria, ela veio para o Brasil já tem alguns anos, ela fala muito pouco português, e ela sempre ia sozinha nas aulas, né? Todo sábado a gente tinha os encontros presenciais e as aulas online durante a semana. Então ela ia em quase todos os sábados lá na aula. E no local que a gente dava aula, que é o local que pertence ao nosso parceiro aqui em São Paulo, tem uma parreira logo na entrada em que tem pelo menos na época em que as aulas estavam acontecendo, setembro, outubro, umas folhas de uva muito grandes. E eu percebia que ela ficava olhando muito para aquelas folhas, sabe? Tinha um banquinho lá fora, ela sentava lá e ficava olhando, ela com as vestes dela, né, em razão da religião, e uma pessoa muito quieta, né, e olhando aquela parreira sem parar. E um dia eu cheguei e perguntei para ela, eu falei, eu percebi que você fica olhando bastante, né, essa parreira. E ela meio que, sem falar português direito, mas também não falava inglês, mas nós fomos conversando lá, ela sempre anda com o Google Tradutor do árabe para o português, foi escrevendo lá, e ela me falou que ela tinha o costume de cozinhar com a mãe o charuto, né, como a gente faz aqui com o repolho, na maioria das vezes, né. Eles fazem com a folha da uva. Até se você for num restaurante árabe aqui em São Paulo, a maioria é com até a própria folha da uva. E ela não estava encontrando essa folha de uva para comprar. E ela viu lá e aquilo estava batendo um saudosismo muito forte nela. Então ela queria, porque a comida é uma questão muito afetiva também. Então ela lembrava da mãe, lembrava da infância, que eram tempos totalmente diferentes. A Síria era um país completamente diferente antes da Guerra Civil, que eclode ali em 2010, 2011. Ela estudou, ela é formada em enfermagem, ela é estudada, ela tem um curso superior, né? Teve que vir numa situação de refúgio para cá, para fugir de lá. E aí ela estava olhando aquela folha e não parava de olhar aquela folha. Eu fiquei com baita de um peso na consciência e falei, você quer uma folha? Eu pego ali para você, pelo menos algumas folhinhas para você levar. Ela falou, pode pegar? Eu falei, poder não pode, mas eu pego ali para você, não tem problema. Aí eu peguei uma sacolinha e comecei a cortar algumas folhinhas para ela lá, e nós colocamos numa sacolinha, dei para ela levar, e eu acho que coisa de meia dúzia, e ela não parava de agradecer, que ela ficou super feliz, e disse que ia fazer para trazer para a gente comer lá, e assim, não precisa, pelo amor de Deus, faça para você lá, senão você vai ficar feliz. Tudo bem. Aí, na outra semana, ela veio e disse, olha, eu fiz, e, nossa, eu estou muito feliz, porque eu ainda não achei todos os ingredientes, não é tudo que tem aqui no Brasil, do jeito que eu fazia lá na Síria, mas deu para fazer, deu para lembrar de tempos muito bons, e eu comecei a conversar com ela, e a história dela foi que ela presenciou a explosão de uma bomba em coisa de metros da casa dela, que foi o estopim para que ela resolvesse sair de lá. Então, você conversar, Ale, com uma pessoa, porque eu sou um pesquisador, então, antes de tudo, eu fico atrás de livros, entendendo como o direito funciona e como a gente aplica aquilo na prática e como as coisas, como a estrutura é. Você deixar o livro aqui e puxar uma cadeira e conversar numa distância que eu estou falando desse computador aqui com uma pessoa que presenciou a questão de metros, assim, uma explosão de uma bomba em razão de uma crise, de uma guerra civil, que a pessoa não tem influência nenhuma com aquilo,
E aquilo influenciou tanto a vida dela. E depois ela me disse que o irmão dela e o marido foram mortos no conflito, assim como ela perdeu diversos outros entes queridos. E ela está feliz, mas reconstruindo a vida, né? Você fica imaginando o trauma que a situação de refúgio ela causa para a pessoa, né? O trauma, ele não tem fim, ele é um buraco que abre na pessoa e a pessoa precisa de muito suporte para poder se reintegrar. Eu lembro que nós acreditamos muito nisso, no Refúgio 343, na reinserção através do trabalho, da educação, que é uma forma de empoderar essas pessoas para poder também se reencontrar, de certa forma, né? Uau, que papo incrível, que delícia ouvir tudo isso até agora, meu querido Fabrício. E a gente vai terminando esse episódio de hoje com essa sua fala tão poderosa que mexe tanto com a gente, mas já vou avisando quem nos escuta que esse programa continua na semana que vem. Então a gente dividiu esse episódio em 2 partes, essa foi a primeira, incrível, e semana que vem a gente volta com Sintetizando Refugiados, parte 2. Até lá! Sintetizando com Ale Moreno.